A Advocacia Geral da União vai recorrer contra a decisão da Justiça Federal que proíbe nota zero em redação do Enem em caso de desrespeito aos direitos humanos. E você vai ver também. 2 anos depois da tragédia de Mariana, em Minas Gerais, as vítimas reclamam que a mineradora responsável não fez compensações ambientais e financeiras e deixou de pagar a maior parte das multas que recebeu. Cresce o número de brasileiros que fazem a cerimônia de casamento em outros países. E nós vamos ver o que é preciso para que essas uniões tenham validade jurídica aqui. O Ministério Público Federal quer ter acesso a informações da Receita Federal para investigar crimes sem autorização prévia da Justiça. Essas e outras notícias, agora no Jornal da Justiça. Boa tarde. A tragédia de Mariana completa 2 anos neste domingo. 19 pessoas morreram. A lama e o rejeito de minérios atingiram 39 cidades em 2 estados e destruíram centenas de casas. E hoje o que se vê são pouquíssimas compensações à região e uma série de indenizações e multas que ainda não foram pagas. Distrito de Bento Rodrigues, Mariana, Minas Gerais. 4 horas da tarde do dia 5 de novembro de 2015. Foi o início de uma das maiores tragédias ambientais no Brasil. O rompimento da barragem de Fundão transformou a cidade em um verdadeiro mar de lama. 207 das 252 casas da região foram destruídas. Os números do desastre impressionam. 329 famílias ficaram desabrigadas. Foram 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério despejados no meio ambiente. 19 pessoas morreram. O acidente não ficou restrito apenas ao estado de Minas Gerais. A lama poluiu o Rio Doce, um dos mais importantes do país. Atingiu também municípios do Espírito Santo e da Bahia. Ao todo, 39 cidades foram afetadas com danos que, segundo os ambientalistas, vão demorar para se recuperar. Ainda vai ter um impacto ainda por vários anos. O rio ainda não foi limpo, completamente limpo. Então esse sedimento ainda está chegando. E mesmo o mar vai levar um tempo para poder absorver isso, né? Que esse sedimento possa ser absorvido mesmo no fundo do oceano e ele pare de ficar sendo remobilizado a toda frente fria ou ressaca que aconteça. De acordo com a Polícia Federal, o acúmulo de lama na barragem foi um dos principais fatores que contribuíram para o rompimento. Além das falhas administrativas, diversos crimes foram cometidos. Os crimes que são imputados, são dos mais variados, desde falsidade de laudo técnico, crimes contra a administração pública por impedir a fiscalização, crime de homicídio, por dolo eventual, crimes contra a fauna, crimes contra a flora. No ano passado, o Ministério Público Federal denunciou 22 pessoas por homicídio doloso e outros crimes. 4 empresas também foram denunciadas: a mineradora Samarco, as acionistas Vale e BHP e a Vogue BR, que assinou o laudo atestando a estabilidade da estrutura que acabou se rompendo. Nós dividimos a nossa atuação em 2 frentes principais. Uma chamada o eixo socioeconômico, que trata da completa reparação aos atingidos, a reparação socioeconômica, e a outra o eixo socioambiental. Até agora, as principais multas impostas pelos órgãos de meio ambiente dos governos federal e dos estados afetados ainda não foram pagas. E mais de R$1 bilhão em acordos judiciais por danos ambientais e sociais. 2 anos depois da tragédia, pouca coisa mudou. Ambientalistas alertam ainda para a necessidade de mudanças políticas de concessão de licenciamento ambiental, para que casos assim não se repitam. O sistema que existe, de uma maneira geral, para o meio ambiente, para uma questão mais ampla, ele aparentemente é satisfatório.
Mas a burocracia, o estamento público que faz com que isso possa ser cumprido, ele é ineficiente. Esse conflito de não haver pessoal preparado nas áreas municipais e estaduais para enfrentar esse assunto na área federal, nós temos. A gente ter descentralizado essa atuação, ele traz uns severos problemas se quem recebeu as atribuições não é capaz de cumprir. Segundo a Fundação Renova, criada para reparar os danos causados pelo rompimento da barragem, 2,5 bilhões de reais, de um total de 11 bilhões previstos até 2030, foram investidos nas ações de reparação distribuídas em 42 projetos. A prioridade para o reassentamento das pessoas atingidas, o pagamento de indenizações, a manutenção da qualidade da água na bacia do Rio Doce e a retomada da atividade econômica nos municípios afetados. A Renova alega que até o momento foram pagos cerca de 500 milhões de reais em indenizações e auxílios financeiros. O Ministério Público Federal quer compartilhar informações com a Receita Federal em investigações criminais e defende a tese de que não é preciso autorização prévia da Justiça para ter acesso aos dados. Quando um crime envolve questões bancárias, a Receita Federal pode ajudar e muito durante uma investigação. Isso porque o órgão tem acesso a várias informações que são sigilosas. O Ministério Público Federal defende que não é necessária uma autorização da Justiça para que esses dados sejam compartilhados com o MPF em uma investigação criminal. O subprocurador-geral da República, Marcelo Muscogliatti, afirma que não há necessidade da Justiça autorizar a troca de informações bancárias entre os dois órgãos, porque não implica efetiva quebra de sigilo bancário, e sim apenas uma mera transferência de sigilo. O MPF tem defendido essa tese depois que um réu condenado a 8 anos de prisão por fraudes tributárias recorreu, alegando que as provas usadas foram obtidas por quebra de sigilo bancário sem autorização judicial e, por isso, eram ilegais. O Superior Tribunal de Justiça concordou, anulou a denúncia e também o processo penal. Nesse caso em questão, entre 2001 e 2004, a pessoa omitiu informações e prestou a declaração falsa no imposto de renda em valores que, somados, ultrapassaram 6,5 milhões de reais. O MPF não desistiu do caso e tenta reverter a decisão do STJ. Para isso, argumenta que o tema precisa ser discutido pelo Supremo Tribunal Federal. Só assim o assunto ganharia definitivamente um desfecho. A Polícia Federal indiciou a ex-deputada Aline Correia, do PP de São Paulo, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato. Aline é filha do também ex-deputado Pedro Correia, delator do esquema de propinas na Petrobras. Ela é suspeita de receber R$30 mil por mês das mãos do doleiro Alberto Youssef. Em depoimento, a ex-deputada reconheceu o repasse mensal, mas afirmou que desconhecia a origem do dinheiro e que era apenas intermediária, entregava tudo para o pai. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. O Ministério Público Federal quer remover imóveis construídos irregularmente em uma das praias mais conhecidas do país. Voltamos em instantes. O Ministério da Educação recebeu a decisão judicial que impede nota 0 para o estudante que desrespeitar os direitos humanos na redação do Enem. A Advocacia Geral da União anunciou que vai recorrer. Vamos falar ao vivo com a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. Olha, na semana passada, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região suspendeu um trecho do edital do Enem que anulava a prova contra os direitos humanos. Mas outro trecho do edital ainda mantém a penalização de 200 pontos para quem infringir essa regra. Portanto, o estudante conseguiria nota máxima de 800 pontos. No ano passado, Guilherme, 4.800 provas foram anuladas por violar os direitos humanos. E lembrando que a redação pode ser também anulada por outros motivos, como, por exemplo, fuga ao tema. Guilherme. Obrigado, Carolina. E há 2 dias da primeira prova do Enem, 22% dos inscritos ainda não consultaram o local onde farão a prova. O endereço está disponível no cartão de confirmação da inscrição na página do Enem.
Para acessar esse cartão, basta fornecer o número do CPF e a senha cadastrada na inscrição. O Ministério Público Federal recomendou ao município de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, a remoção imediata de imóveis abandonados e que foram construídos irregularmente sobre a faixa de areia. Cabo Frio é a cidade com a maior economia da região dos lagos, do litoral fluminense. É um importante polo turístico do estado, que atrai visitantes de todo o país e de fora pelas suas belas praias de dunas e uma vegetação muito delicada, que precisa ser protegida da ação humana. Hoje é praticamente impossível a edificação dentro daquela faixa pós-estrada no sentido oceânico e não continental, né? É praticamente impossível. Mas no passado, por qualquer motivo, isso acabou acontecendo. Evitar o surgimento de construções irregulares exige um esforço de fiscalização por parte dos órgãos ambientais do município e também dos moradores locais. É assim na Praia do Foguete, onde é proibido construir na faixa de areia. Quando eu cheguei aqui, pelo menos essas duas construções já estavam. Foi feita uma outra construção que foi posterior à minha chegada aqui no estabelecimento e foi conseguido com um liminar para remover essa construção. A casa de número 75, na Rua dos Atobás, parece estar simplesmente abandonada. Por isso, ela é o primeiro alvo de uma recomendação do MPF para que a prefeitura comece o processo de remoção. Aquele que ocupa uma área irregularmente, se ele de alguma maneira causou a degradação do ambiente, ele tem que não só desocupar o imóvel, como demolir, retirar o entulho e fazer um plano de recuperação da área degradada, normalmente junto ao IBAMA, e reconstruir, tentar reconstituir o máximo possível a integridade do meio ambiente que foi lesado. O município tem o prazo de 30 dias para dar uma posição ao MPF. Devido à recomendação do procurador, nós vamos notificar o proprietário, o suposto proprietário, que nós identificamos que tem gente, habitando o local, para que ele apresente a titularidade da área. Apresentando a titularidade da área, a gente vai sentar com o procurador para ver o ato seguinte que nós vamos tomar. Agora vamos falar da pauta do Supremo Tribunal Federal para a próxima semana. Karina Zuccolotto, o plenário tem uma sessão extraordinária na quarta-feira e com assuntos importantes. A semana promete. Promete, Guilherme. Na quarta-feira pela manhã, às 9 horas, já está agendada existe uma pauta dirigida para julgamentos que devem ser realizados na quarta de manhã, quarta à tarde e na quinta-feira à tarde, como normalmente ocorrem as sessões plenárias. Mas quais são os processos que estão pautados para um possível julgamento na semana seguinte? Na quarta-feira pela manhã, é possível que seja retomado um julgamento com o voto vista do ministro Dias Toffoli sobre a lei que acabou implementando o marco regulatório da TV por assinatura no Brasil. São 4 ações diretas de inconstitucionalidade, todas elas da relatoria do ministro Luiz Fux, vários dispositivos em que se argumentam que seriam inconstitucionais, mas cujo julgamento já foi iniciado, e para o ministro Luiz Fux e outros 3 ministros que já votaram, Teori Zavascki, Rosa Weber e Luiz Roberto Barroso, apenas um artigo da lei questionada merece ser declarado inconstitucional por violação do princípio da isonomia. Isso porque, ao argumento que foi trazido durante o julgamento, que foi iniciado em junho de 2015, haveria uma reserva, o dispositivo, o artigo 25 da lei, criaria uma reserva de mercado para agências de publicidade brasileira na oferta de propaganda comercial nessa TV por assinatura. Então, isso haveria uma discriminação injustificada, violando, portanto, o princípio da isonomia, quando comparado com agências contratadas no exterior para veiculação de publicidades na TV a cabo, com destinatário a público brasileiro. Sobre esse tema, em 2013, foi realizada uma audiência pública pelo ministro Luiz Fux. O ministro Edson Fachin já proferiu seu voto também, mas no sentido divergente, entendendo que não há qualquer inconstitucionalidade na lei, mas, como eu disse, o julgamento deve ser retomado com o voto vista
do ministro Dias Toffoli. Só para lembrar, são necessários 6 votos para a declaração de inconstitucionalidade de quaisquer dos dispositivos que estão sendo alegados como violadores da Constituição. Então, esse é um tema que pode ser julgado na quarta-feira pela manhã. Na quarta à tarde, um único tema também domina a pauta de julgamentos, e é sobre o novo Código Florestal, uma legislação que vem sendo questionada também e que o julgamento já iniciou no sentido do ministro Luiz Fux fazer o relatório, já foram ouvidas as sustentações orais sobre o tema, mas o voto do ministro relator ainda não foi proferido. Essa é uma pauta, então, que pode ser julgada na quarta-feira à tarde. E outros 3 grandes temas que já vinham em sessões anteriores podem ser retomados na quinta-feira também. Uso de aditivos de aroma e sabor em cigarros, a redução de áreas de parques nacionais, que é tema de uma ação direta de inconstitucionalidade, e demarcação de terras de comunidades dos quilombos, são 3 temas da pauta de quinta-feira. Karina Zucoloto, obrigado, boa tarde. Eu que agradeço, Guilherme. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Cresce o número de brasileiros que viajam para se casar fora do país. E nós vamos ver o que é preciso para que essas uniões tenham validade jurídica aqui. Voltamos já. A segunda instância da Justiça Federal confirmou condenação à Caixa Econômica Federal. O banco vai ter que indenizar um cliente que foi assaltado dentro do estacionamento de uma agência. Na hora de estacionar o carro, é sempre bom estar atento. Preocupados com a segurança, muitos motoristas preferem os estacionamentos privados. Particular é mais seguro, né? Geralmente tem as pessoas que olham, né? Tem a entrada e a saída que é controlada. Mas nem sempre esta é a opção. Para agradar os clientes e garantir as vendas, muitos comércios oferecem estacionamento gratuito. Mas independentemente de ser pago ou não, a empresa é responsável pelo veículo estacionado. Existe uma responsabilidade objetiva que todo e qualquer dano causado nesse veículo ali estacionado, quer estacionamento pago ou não, existe a responsabilidade do prestador de serviço. Por causa dessa responsabilidade objetiva, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve a condenação da Caixa Econômica Federal por falha no sistema de segurança do banco. Em 2008, um cliente foi assaltado no estacionamento de uma agência em São Paulo. A Caixa alegou que o crime aconteceu em via pública e, por isso, não tinha obrigação de monitorar a área. Mas o argumento não foi aceito pelos magistrados, que mantiveram uma indenização de R$ 550 por danos materiais. O TRF entendeu ainda que para o cliente não importa se outra empresa administrava o estacionamento do banco. Em alguns casos, além dos danos materiais, o cliente pode ainda ter direito ao lucro cessante, se ficar comprovado que o veículo danificado é utilizado como instrumento de trabalho. Aquele cartãozinho, aquele recibo, é um comprovante excelente. Não tendo, porque geralmente esses estacionamentos que não são pagos, às vezes até o portão eletrônico ele fica aberto, ele pode adquirir 2 testemunhas, não pode ser parente, tá certo? 2 testemunhas que ele estacionou naquele local e que seu carro sofreu danos, arrombamento, amassado ou furto. Um candidato aprovado em concurso da Petrobras conseguiu redução da multa de R$ 50 mil que teria de pagar por desistir de um curso de formação. O engenheiro alegou desmotivação e abandonou as aulas. O engenheiro civil foi aprovado no concurso da Petrobras e passou a frequentar o curso de formação da empresa, que fazia parte do processo seletivo. Ele assinou um documento concordando que seria multado em R$ 50 mil caso desistisse das aulas. Mas, 7 meses depois do início do curso, o engenheiro desistiu de continuar e pediu desligamento. Alegou que perdeu a motivação para estudar para as provas depois de ter sido classificado em outro concurso público, da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, em Brasília. Ele também alegou motivos de ordem familiar e falta de segurança no Rio de Janeiro. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro entendeu que a aprendizagem adquirida pelo analista durante o curso deveria ser ressarcida, sob pena de enriquecimento ilícito do empregado.
Assim, o TRT determinou que o engenheiro pagasse a quantia de R$ 31 mil à Petrobras. Mas, no TST, a relatora do processo na segunda turma, ministra Maria Helena Malma, considerou desproporcional o valor da multa imposta ao trabalhador. A ministra lembrou que o artigo 477 da CLT deixa claro que qualquer compensação no pagamento das verbas rescisórias não poderá exceder o valor do salário que o empregado ganha no mês. Por fim, ficou determinado que o engenheiro deverá pagar à Petrobras o valor referente a um mês de salário à época do curso. O voto da relatora foi acompanhado pelos demais ministros. A Vara da Infância e da Juventude de Maceió concluiu as audiências concentradas em abrigos da cidade. O objetivo foi reintegrar crianças e adolescentes às famílias de origem ou encaminhá-los para adoção. A última audiência concentrada aconteceu no abrigo feminino Luzinete Soares de Almeida, em Maceió. Os trabalhos tiveram início no dia 3 de outubro e contaram sempre com a presença da juíza Fátima Pirauá e de uma equipe formada por representantes do Ministério Público, Defensoria Pública e secretarias municipais. A gente passou aí quase 30 dias de forma intensiva analisando esses inúmeros processos e a gente pôde ter um resultado muito positivo. Algumas crianças, alguns adolescentes conseguiram voltar para sua família. Outros, a gente já vai permitir um estágio de convivência com uma família substituta. Atualmente, a instituição, fundada em 2005, abriga 20 meninas com idades até 17 anos. A coordenadora citou os principais motivos pelos quais elas chegam aqui. Abuso e violência sexual, negligência, abandono, mendicância, situação de rua. São essas as meninas que chegam aqui. Durante o ano são realizadas 2 etapas de audiências concentradas. A primeira delas aconteceu de maio a junho, período em que foram visitadas um total de 7 instituições. Isso é uma determinação do próprio ECA, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, ele estabelece que as crianças e adolescentes que estão acolhidos devem ser reavaliados semestralmente. Isso é uma determinação já, é lei, é norma legal do ECA, exatamente para que eles não fiquem acolhidos indefinidamente, né? Que o poder público se esqueça deles, né? E que eles fiquem aqui não é. Embora eles sejam muito bem tratados, vocês estão vendo um local, né? Não é luxuoso, mas é um local adequado para uma passagem, para um período enquanto se resolve a situação deles. A juíza, titular da 28ª Vara da Infância e Juventude de Maceió, fez ainda um balanço positivo das audiências concentradas. Tivemos algumas reinserções, né, algumas crianças e adolescentes que voltaram para casa, se não para pai e mãe, pelo menos para um tio, para uma tia, para avó, tivemos situações de avó, de tio. Então, assim, é muito gratificante e a gente deixa essa criança sendo acompanhado, né, os CREAs da região, a própria equipe multiprofissional do abrigo também dá um apoio. Nós damos um período de suporte, de apoio para ver se realmente está tudo correndo bem. E outros, a gente, infelizmente, teve que fazer a destituição do poder familiar para que a criança seja colocada, ou o adolescente, para a adoção. Agora vamos falar de um mercado em crescimento. Agências de viagem e organizadores de eventos comemoram. Muitos brasileiros têm se casado em outros países. Mas para que essa união tenha validade jurídica, validade aqui no Brasil, claro, é preciso seguir alguns passos. Céu, mar azulzinho e flores. Foi nesse cenário paradisíaco, em Cancún, que Patrícia e Tiago se casaram. Ela conta que, por trabalhar como agente de viagem, sempre sonhou em se casar fora do Brasil. Caiu como luva mesmo, né? Teve uma promoção, as passagens estavam bem em conta. Então, eu chamei um, que chamou o outro, e no final deu 14 pessoas. Apesar de ter seguido todo o protocolo de um casamento tradicional, Patrícia resolveu fazer o procedimento sem nenhuma validade jurídica. Por que essa escolha, Patrícia? Então, é o mais burocrático, né? Quando você procura casar lá oficialmente. Não que não tenha essa escolha. Você pode casar lá oficial e casar no fictício. Eu preferi casar lá no fictício porque eu já tinha casado aqui no cartório. E aí é mais burocrático. Você tem que vir aqui, validar na embaixada. Então, eu resolvi casar mesmo só no fictício. Para ter validade jurídica, além de organizar a festa no exterior, os noivos precisam registrar a união em um consulado brasileiro no país.
O trâmite jurídico deve ser feito em um prazo de 180 dias. Os documentos necessários são: formulário de registro de casamento, assinado e com declaração da nacionalidade dos noivos, certidão da cerimônia realizada no exterior, ou seja, certidão local de casamento, contrato de regime de bens e documentos pessoais dos noivos, incluindo passaporte, carteira de identidade profissional, RG e CPF. Este advogado ressalta que é importante realizar todo o procedimento jurídico, porque em caso de separação e nova união, a Justiça pode considerar crime de bigamia. Quando você se casa no estrangeiro, né, quando você vem a retornar para o Brasil, obrigatoriamente você tem que resolver essa situação, né, porque o Brasil ele proíbe que uma pessoa case com duas pessoas diferentes. Então, apesar de não ter validado esse documento no país, né, se a pessoa casou no estrangeiro e vem a casar com um brasileiro, ele pode incorrer sim no crime de bigamia, né, e responder aí criminalmente por esse ato. Esta edição do Jornal da Justiça termina aqui. Uma boa tarde para você.